Star Wars Outlaws foi um dos grandes destaques desse período de eventos aí, dentro do evento da Ubisoft e também no evento da Xbox. Mas agora a gente precisa ver detalhes desse jogo, né, Alepitecus? Exatamente, a gente vai escutar um pouquinho mais os bastidores do jogo, entender mais como é que funciona esse projeto, porém antes, você está no Combo Infinito. Você também precisa conhecer a Terabyte, que é uma das melhores lojas de peças ou de PCs completos para vocês e também outros equipamentos, como propriamente videogames, né? Basta você olhar aqui no site da Terabyte, fazer sua pesquisa, cadeira gamer, também tem de tudo, inclusive passamos aqui por uma branca linda, uma cadeira gamer ninja edição especial Madara, mano. Olha aí, você gosta de Naruto? Vai levar ainda uma cadeira com o nome de um dos personagens. Aproveita. Mas também você quer fazer algum tipo de upgrade no seu PC ou até mesmo comprar um PC completo para você poder jogar videogame, você poder jogar games no seu PC, tem várias opções aqui. Eu sempre vou dar destaque para esta configuração aqui com uma RTX 3060, que ela, na verdade ele acabou de sumir. Aqui, achei aqui, ó, várias configurações na verdade, mas aquela que eu queria eu não achei aqui agora, mas ela tá aqui no meio. Tem um monte de PC para vocês, mano, são muitos Alepitecus, eu fiquei perdido. É, porque tem muita opção boa pra você, né? E é interessante sempre você entender aonde você quer chegar. Por exemplo, eu quero jogar tudo no Ultra. Existe uma configuração na Terabyte pra você. Eu quero jogar médio. Existe. Eu quero jogar low. Existe. Então fique tranquilo que lá você vai encontrar o que você está procurando. Ó, inclusive eu tô aqui com um upgrade que eu peguei lá com o pessoal da Terabyte, ó, com um Ryzen 5 5700X, que é muito bom, e uma placa aqui rapidamente, ó, uma BioStar aqui que eu vou colocar nessa máquina agora aqui pra gente ter um upgrade maior, pra ter um upgrade pra jogar nessa máquina aqui com um processador topzera. Vamos lá então, ó, Terabyte na descrição. Vamos lá, Alepitecus, falar do Star Wars, o Outlaws, que a gente vai reagir a um vídeo que os produtores da Ubisoft, que estão desenvolvendo o jogo, eles falam de partes do que eles estavam produzindo para esse trailer. Não sabemos ao certo que tem, a gente vai reagir com vocês. Sim, só lembrando que o Star Wars Outlaws foi um dos grandes nomes dessa não E3, né? Desse período aí de Summer Game. Vamos lá? Pode ir. 3, 2, 1, vai! Tá legendado em português e a gente vai comentando. Hello and welcome to the Star Wars Outlaws official gameplay walkthrough breakdown. I'm Chastity Vicencio with Ubisoft News, and I'm joined by narrative director Naveed Kavari, creative director Julian Garrity, and game director Matthias Carlson, who are going to give us more information about what we saw in the gameplay walkthrough. Caramba, parece tudo muito legal. Here we go. Visualmente tá lindo. This is our first ever introduction. Bonequinho maravilhoso. Nyx is a Merkal, a rare and exotic creature whose home planet still remains a mystery. He's got a very curious personality, as you can see here. He can be a bit stubborn, but he has an incredibly strong bond with Kay and always follows her. A movimentação dele é ótima. She's grown up with Nyx for most of her life. He's not just a pet, he's family. Good boy. And here we have Kay. First introduction to a brand new scoundrel in this galaxy. Kay is a young thief who's found herself on the moon of Tashara, which is a hive of underworld activity. She's picked up a high-risk job to steal a priceless, sort of mollusk-like object from a lieutenant of the Pike Syndicate. Once she's grabbed it, with the help of Nyx, she's going to turn it in and earn some much-needed credits. So Pikes are one of the syndicates that we'll be tangling with in Star Wars Outlaws. And the Pikes here are borrowing without permission some vehicles from the Empire and the Rebels and different people and cutting them up. Nyx. Ele vai utilizar ele Nyx pra poder... is more than just a lovable and fierce companion. Nyx is a whole bag of tricks in and of himself. You saw him push that button from a distance. He can distract guards. He can attack on command. He can help you with puzzles. He can help you discover secrets as well. He is very much conceived as a symbiotic part of the player's control over Kay and Nyx. So we're really thinking of them together as a whole. I
I was just leaving. So when we meet Kay in the beginning of the game, she knows her way around the blaster. It's not necessarily her first option or primary tool to solve a problem or a situation. However, as we progress through the game and its many ever more dangerous situations, both Kay and the blaster itself will evolve and improve. And you will soon find it to be a central and very versatile tool for more than just directly taking out enemies. A blaster vai ter uma importância maior aí. Não é só uma arminha. Is very meaningful to her. Ao que tudo indica, é um jogo de tiro, né? Tipo, não vi ela usando o melee no momento. Dá um soco na cara do cara na finalização. Mas allow you to deal with situations in radically different ways. Hey, Nick! So here I think we have a very good example of the type of role Nyx can play even in... O Nyx foi pegar o item de cura. That enemy that we took out dropped the gun that he was just about to shoot you with. Nyx can, slink down and retrieve that weapon for you. Legal. Caramba, mano, tá tirando em quem? Sometimes best solution is just to get out of there. So ever since we kicked off this project in collaboration with Lucasfilm Games, one of the things that they were passionate about, of course, is authenticity. One of the things we were passionate about is bringing something to the galaxy of Star Wars. Olha o tamanho desse cenário, velho. And one of the biggest things was this moon, Toshara. And Toshara we developed working very closely with Lucasfilm. Everything from its vegetation to the wildlife to its deep, rich culture, and all of the activities that we can discover during this trailer, and even more. These guys don't quit! One of the key pillars for both Kay the character and for the core gameplay in general in Star Wars Outlaws is what we call a resourceful underdog. Kay is a capable and daring person. And we reflect that in gameplay with you having access to a wide range of actions and abilities, ever growing, of course, as you play through the game, ranging from stealth to full-on firefights. So as we saw here, shooting from, driving your speeder full speed ahead under fire from enemies. We said if we can make the player think like, I can't believe I made it, when they just play through something, it's a success. Eu acho muito legal que tudo é muito Star Wars, assim, eles capturaram muito bem a essência. Big role in how she approaches her journey, whether it's the Pikes, Hutts, or others. We had a saying that in the underworld, you live and die by your reputation. As if a job she takes hurts the Syndicate, those opportunities aren't available. So her choices play into how she experiences her journey. There's Jonta's Hope. This is Jonta's Hope. Jonta's Hope is one of the settlements that we have in the game. So this is a tiny outcrop, an oasis of civilization in these windswept plains. And it usually contains a drinking hole, a cantina, and these are hubs of activity too. So we very much enjoyed developing how it would look and feel and what sort of vibe that cantina would have. But this is just one of many settlements and Cara, o ar-condicionado ali do lado, mano, caindo a aguinha, tudo bonitinho, tão bem feito. That includes the capital of Miragana, Mas the você city vê on que como Toshara o filled Jedi with Survival corruption and underworld e activity. o outro também, o Fallen Order, And eles D5 têm is a uma BX referência commando built by the visual separatists and tipo, battle-hardened boa during the também, Clone né? Wars. Sim. Parece pra caramba Nowadays, aquela though, he cantina lá serves do... as kind of an enforcer droid in Kobo. the underworld. He's partnered with Kay as they attempt Acho que é o to trabalho da pull LucasArts the Games aí no opportunity meio. of a lifetime. Também. Garantir essa fidelidade, como eles falaram. Who can out here? See you back at the ship. So various jobs and favors for the different characters and factions you encounter. They play an important role in everything from learning new things, actually unlocking equipment and abilities, to managing your precious reputation in the underworld, which is the key to some of the most lucrative opportunities out there. Important note though, something that's key to the fantasy of the free scoundrel lifestyle is that you're never in servitude of anyone. You're making your own choices, carving your own path through this world, making a name for yourself. Job was more complicated than you said, Dunka. You lived.
who she works for, whether it's with syndicates or otherwise, is crucial to creating a reputation for herself. And then how she approaches those syndicates through those choices is going to be key to gaining bigger and better rewards. Qual jogo tem reputação também? Priceless artifacts. Cara, um monte. So nothing in the tem um que underworld is black muito and white. específico isso. We wanted to reflect that de aventura, acho que é o Red choices she Dead. makes when taking on jobs. Tem This is também. one example Acho of que é lá many. que tem She just hand over what was peso grande stolen, nisso. keep a cut É, for porque herself, se você começa a lie fazer about muita how the merda, os job caras já went começam a down or the te... intel she learned. Sim. It's really Tipo, left já up começa a to ter her. medo, você já vira um In these scenes bandido mesmo. where we're going to give a Isso. choice to the player. And these Eu acho que choices, vai nessa there vibe. is no wrong answer. There's Pode just ser. ways É to quase live como um your karma own isso. story. Não Ways tem to respostas erradas. change, challenge, increase É, your um- reputation with uma certain escolha de caráter. factions and É. syndicates, decrease it, gain an advantage or a different perspective on the story too. So we put a lot of effort in giving the player Mas é uma agency espécie de karma, over their isso aí. own Sim. trajectory. Que aspecto So the game takes place de in impacto the vai ter original na história que eu trilogy fui curioso. So the Empire is at the height of its power. Na reach. trilogia original, como a They're gente tinha always calculado living there, mesmo. somewhere in the Porque background. ali parecia se passa na trilogia But as you original. can see here, we want Como to show Han a Solo, different side to the no Empire, Carbonita how lá. it intersects with the underworld, and that means corruption. Particularly on Tashara, even though it's Imperial run, the local governors and officers lean into corruption and have worked out special A trilogia arrangements with original é o syndicates 4, that 5, 6, benefit só them. pra ficar claro. So this is the wanted system, and the wanted system is something that's gonna be ever present within the game. If you are caught or challenge the Empire, you're gonna start to get wanted. And if you continue, you persist, and you do even more actions, that wanted level's just gonna go up. At the highest levels, the Empire will throw a huge amount of resistance and forces in your way. So that's something that you can play around with, but you're best off Será que é uma espécie trying de to sistema avoid as much as Nemesis? possible. Very important Não, feature acho que of não. experience Acho is que that não nesse there will aspecto. always Acho be que mais de some way for you to polícia de-escalate mesmo. or escape. Então, mas This assim... is, não. the Deve ter um ser, líder. mas- Now, if there's one dream Deve ter um Não, líder mas que não- destruído developers have volta, is to tá help ligado? design Não, mas não a por isso. spaceship Tipo, for Star Wars. vão se And this is criando our take on novos that, the Trailblazer. dessa mesma Trailblazer is geração an pra poder 850 caçar light você, freighter from the tá ligado? Os Republic caras vão... era. But to Kay, Tipo o que tinha this no is Assassin's home. Creed And if you're a scoundrel de... traveling throughout the Pode ser. galaxy, the first Pode thing ser. you need is a Que ship. não era bom And for Kay, nesse aspecto there's pra mim. none better than Eu the gostava, eu Trailblazer. achava bom, sim. É o que So mais now we're in se space. chegou perto do And, you know, sistema one of the Nemesis, things assim. that was very precious to us is Achei bem having this fraquinho. seamless experience. Eles of estavam going falando on sobre foot, sobre to a your nave. spaceship out of the É o atmosphere que eles into têm space. pra ser And único space dentro do jogo. is a dangerous place. É uma But coisa it's a que é place full dela e of tal. opportunities too. So we'll be using it for Nossa, muito boa essa combat, parte do espaço, both velho. on an intimate dogfighting level, an epic level with bigger ships, but also for discovery, exploration, and special surprises. Let's jump! Hyperspace. It's important to hit those classic, iconic notes of Star Wars to remind players of the era that they're playing in, and the fact that the galaxy is something that is wide, diverse, but iconic at the same time. One of the things that is important for us is that every planet that you will visit in this adventure has a distinct profile, not just a very bespoke story, but also wildlife, an ecosystem, and situations that really radically change from location to location. And space is just another part of that. So we're trying to develop distinct profiles for every single orbital region. We knew from the start when we sat down thinking about this game that we wanted to offer that full seamless experience. You know, sitting in a cantina, in a city on a planet surface, jumping on your own speeder, driving to your own ship, and as Querem we entregar just saw, qualquer tipo de experiência Star seamlessly Wars. flying into space is something that we are incredibly pleased and happy and excited that we're able to actually offer. Caramba, mano, a missão dos caras é enjoyed alta. making this, and we can't wait for you to experience a new Star Wars adventure. Tem tudo pra ser um jogaço. Tem todos os tipos de elementos pra ser um ótimo Star Wars.
e todo tipo de elemento para ser um ótimo jogo de videogame. Então, Star Wars Outlaws é uma grande surpresa e ao ver os produtores falando, passa uma confiança, uma sensação de que eles sabem que realmente estão fazendo e pode ser uma nova era da Ubisoft, Alepitecus. Uma nova era de games de Star Wars também, cara, porque os caras trabalhavam bastante com as histórias dos jogos e tal, e sempre deu... Nem sempre, mas muitas vezes deu certo, outras vezes nem tanto. Mas quando eu vi o Fallen Order, por exemplo, ele cria um novo Jedi, e ali você, né, por mais que tenha conexões da história, é como se fosse, pega um Jedi do zero e cria uma campanha nova. No Outlaws, eu vejo, você pega um Han Solo do zero e uma campanha pra ele, tá ligado? É mais ou menos o mesmo paralelo. É uma contrabandista, sei lá, uma fora da lei, né, e tem uma personalidade em alguns momentos parecida com do Han Solo, né, que era aquele cara meio sem escrúpulos, o cara Escoladão. que é meio nessa vibe, e pô, é um personagem super amado da franquia. O Star Wars, eles têm os Jedis, é conhecido pelos, né, a grande popularidade, são os Jedis e tal, mas o Han Solo também é um dos mais amados de todos. E aí eu acho que trazer essa vibe Han Solo pra um jogo, eu acho muito acertado, né? Não lembro de outro jogo de Star Wars que tenha feito isso. Jogo de Star Wars tenha feito isso, acho que não mesmo. A maior parte das vezes o foco tá em ser um Jedi, né? Mas vocês podem tentar lembrar a gente, a não ser que tenha rolado um Lego nessa vibe, vocês podem tentar lembrar a gente de alguma outra experiência Star Wars que tenha passado por coisas diferentes. Mas eu gosto muito da abordagem, me lembra muito... em muitos aspectos, o Beyond Good and Evil, o primeiro, que talvez possa servir de um pouquinho de base ali pra eles. Nada parecido em muitas coisas, mas em base de gameplay talvez. E acho que esse jogo foi a razão do Beyond Good and Evil 2 ter sumido, né? Porque o escopo é um pouco parecido. O Beyond Good and Evil eles estavam querendo fazer a mesma coisa, sair fora pra galáxia, tempo real, não sei o quê. Empresa. Então, mas os esforços, a Ubisoft tem outros estúdios, mas internamente ela distribui as pessoas entre eles, né? Então eu sinto que não teria um novo Assassin's Creed, porque o Outlaws é gigante. Não, mas é que são parecidos em temática, só por isso. Porque senão a Ubisoft poderia concorrer com ela mesma, e o Star Wars pra ela pode ser melhor, né? Do que agora fazer o dela, né? Não, o Beyond Good and Evil eu acho que não entra nesse rolê aí, não. Eu acho que a parada é mais embaixo. Minha visão, né? Pode ser. Eu espero que um dia saia. Mas eu fico contente de Star Wars existir, porque é uma experiência que parece realmente distinta. Por mais que tenham gameplays parecidos com outros jogos, mas, pô, parece ser um jogo muito necessário, cara. Ainda bem que, pela primeira impressão que tem, a Ubisoft tá fazendo um ótimo trabalho. Vamos torcer pra que quando o jogo sair realmente, vai ser no ano que vem, me parece, a gente tem aí um resultado realmente bom. Tomara, né? Pô, que sequência, Avatar e Star Wars, meu, tá doido. Não, é excelente, cara. Jogos, filmes que estão ganhando representações nos jogos e estão fazendo isso de uma maneira muito bem feita. Quadrinhos também, séries. Eu acho que é um bom momento para esse tipo de transcendência de linguagem, né? Eu acho que isso daí é importante elas se conversarem. A gente tem filmes baseados em jogos, a gente tem jogos baseados em filmes e assim por diante. Eu acho importante isso daí. Importante fazer com qualidade, né? Não é simplesmente chegar e falar, vamos fazer porque a marca vende. Você sabe que isso daí no passado era muito comum e, mano, era dinheiro jogado fora, assim. Por mais que podia vender um pouco ou outro ali, não é memorável, não são jogos memoráveis. Então é importante os caras fazerem algo dessa maneira que, além de expandir o universo, que a gente viu isso muito bem em vários jogos de Star Wars, no próprio jogo do Senhor dos Anéis, no próprio jogos ali sei lá, de que agora não me vem na cabeça nada, jogos de quadrinhos e tal. Sim. Expande o universo, traz coisas novas, né? De repente até trocar figurinhas entre linguagens. Eu acho que isso pode render bons frutos. Comenta o que vocês têm a dizer sobre este novo jogo de Star Wars, depois de ver os produtores falando a respeito dele, né? O que mais te chamou a atenção? E se você tá no hype, como a gente tá também, pra Star Wars Outlaws. Não esqueça também do link da Terabyte, pra você poder gerar a tua nave aí, o seu PC, pra você poder jogar vários games, inclusive Star Wars. Valeu! Valeu!